O que fazer em 2022, já que a taxa Selic atingiu a marca de 9,25% ao ano? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma simulação com vários investimentos, a rentabilidade que eles trazem, com a rentabilidade bruta, líquida e a rentabilidade real, que é descontando então a inflação e o imposto de renda. Essa simulação então vai ser com R$10.000, mas vocês podem fazer com o valor que vocês quiserem, porque eu vou disponibilizar essa planilha para vocês e assim vocês podem mexer nela também e fazer as simulações de vocês. Além disso, eu vou falar sobre a expectativa para a inflação e para a Selic no ano de 2022, que tem uma expectativa então de aumentar ainda mais. Quais são as expectativas segundo o Banco Central? Então vamos direto aqui para o conteúdo, que tem bastante coisa interessante para passar para vocês. Antes disso, curta esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Eu peço também para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Então aqui, como vocês podem ver, eu peguei os investimentos mais tradicionais e no final aqui eu trouxe algumas estimativas e alguns investimentos um pouco diferentes para fazer uma simulação aqui para vocês entender como funciona e o que vale mais a pena. Então nessa simulação eu trouxe como investimento a poupança, que não sei se dá para dizer que é um investimento mesmo, um CDB de 100% do CDI, o Tesouro Selic, uma conta remunerada também rendendo 100% do CDI, uma LCI ou LCA de 100% do CDI, um CDB do C6 Bank, por exemplo, que rende 102% do CDI, só para dar um exemplo para vocês, um CDB que rende 110% do CDI, são poucas opções que existem, mas tem algumas no mercado, um CDB de 120% do CDI, também são poucas opções, mas existe no mercado, então eu resolvi trazer aqui para vocês nessa simulação. Além disso, o Tesouro IPCA 2026, que está pagando então IPCA mais 5,1% ao ano. Tesouro Prefixado 2024, que está pagando então 10,86% ao ano. A estimativa da Selic, então depois eu vou mostrar para vocês no relatório Focus, onde o Banco Central estima que para 2022 a Selic vai ficar em 11,5% e um investimento então em renda variável que teria uma rentabilidade de 12%. Para alguns isso aqui pode ser bastante distante, 12%, mas é sim possível alcançar esse investimento. No ano de 2021, que foi um ano bem difícil, com a bolsa oscilando bastante, a minha carteira teve um rendimento bem próximo a isso, mesmo sendo um ano ruim, então é possível sim conseguir uma rentabilidade dessas, se você fizer um bom investimento e uma boa diversificação. Vou revelar os valores aqui, e aí como vocês podem ver, então, por exemplo, a poupança ela tem uma rentabilidade diferenciada. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela rende 70% da Selic. Quando a Selic ultrapassa os 8,5% ao ano, a poupança ela rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que desde 2017 ela está zerada. Então a poupança rende exatamente 0,5% ao mês, que dá 6% ao ano, com a Selic a 9,25%. Então isso dá uma rentabilidade líquida de 6% ao ano, já que não tem imposto de renda. Um investimento então de R$10.000, ele vai dar um valor bruto de R$10.600, e para 2022 a inflação estimada é de 5,03%, e eu vou mostrar aqui para vocês no relatório Focus. Aqui vocês podem ver IPCA variação em porcento. Para 2022 a estimativa hoje é de 5,03%, então nós vamos usar essa estimativa aqui na nossa planilha. Já mostrando então para vocês, como eu falei, que a estimativa da Selic era de 11,5%, aqui está a Selic, e se nós for para o ano de 2022, hoje a estimativa é de 11,5%. Então com a inflação estimada para 2022 de 5,03%, isso vai dar um valor líquido de R$10.066,82, o que dá uma rentabilidade real de 0,97% no ano. Então a pessoa que coloca dinheiro na poupança, ela não está ganhando nem 1% de rentabilidade real no ano. Então é um investimento muito ruim mesmo e não vale a pena ter dinheiro na poupança. Para vocês verem como é ruim a poupança, então vamos para os próximos investimentos. Um CDB de 100% do CDI, ele vai render 9,15%. O CDI ele sempre é 0,1% abaixo da Selic, como a Selic está em 9,25%, o CDI então é 9,15%. Então, levando em consideração um investimento de um ano, teria imposto de renda de 20%. Lembrando que esses investimentos eles têm tabela regressiva de imposto de renda, então quanto mais tempo, menor o imposto. Mas como aqui a nossa simulação é para um ano, eu vou usar 20% de imposto de renda. Isso dá então uma rentabilidade líquida de 7,32%. Como vocês podem ver aqui,
todos estão com inflação estimada de 5,03%, então já vai dar uma rentabilidade real de 2,29% ao ano. Mesmo parecendo uma rentabilidade baixa, já é mais do que o dobro da poupança. O terceiro, então, é o Tesouro Selic, e aqui, então, a rentabilidade dele é maior, porque como vocês podem ver aqui na tabela do Tesouro Direto, a Selic, então, atualmente ela está com um prêmio. Só que esse prêmio aqui o investidor recebe se ele deixa o investimento até o ano de 2024. Mas para não ficar muito complexa essa conta, eu considerei esse prêmio aqui, toda essa rentabilidade, para um saque de um ano. Mas é importante vocês entenderem isso, que você só vai receber exatamente essa rentabilidade se segurar o investimento então até 2024, e até lá a Selic ela pode mudar. Mas não tem como prever nada, então vamos utilizar essa rentabilidade padrão. Então voltando para a planilha, isso daria uma rentabilidade bruta então de 9,36% ao ano, descontando o imposto fica em 7,49%, e o que dá uma rentabilidade real de 2,46%. A conta remunerada então é igual a um CDB de 100% do CDI. Os bancos digitais costumam ter esse tipo de conta, então ela vai render exatamente a mesma coisa que um investimento de 100% do CDI. E o próximo então uma LCI ou LCA de 100% do CDI. A grande diferença desse investimento é que não tem imposto de renda, então a rentabilidade líquida ela é de 9,15%, o que dá uma rentabilidade real de 4,12%. E aí o CDB, por exemplo, do C6 Bank, que paga 102% do CDI, ele tem a rentabilidade bruta de 9,33%, uma líquida então de 7,46% e dá então uma rentabilidade real de 2,43%. Então, como vocês podem ver, o imposto de renda aqui acaba reduzindo bastante o retorno desse investimento na comparação com uma LCI ou LCA, por exemplo. E é um CDB de 110% do CDI, ele vai ter uma rentabilidade bruta de 10,06%, dá uma rentabilidade líquida de 8,05% e uma rentabilidade real então de 3,02%. Um CDB de 120% do CDI, ele dá uma rentabilidade bruta de 10,98%, rentabilidade líquida de 8,78% e uma rentabilidade real de 3,75%. O Tesouro IPCA então ele vai dar uma rentabilidade bruta de 10,13%, uma rentabilidade líquida de 8,1% e uma rentabilidade real de 3,07%. O Tesouro Pré-fixado 2024 ele vai dar uma rentabilidade bruta de 10,86%, uma rentabilidade líquida de 8,69% e uma rentabilidade real de 3,66%. E aqui então eu peguei como exemplo a estimativa da Selic para 2022, que é de 11,5%, com o imposto de renda então a rentabilidade líquida de 9,2%, isso dá então uma rentabilidade real de 4,17%. E a renda variável então com uma rentabilidade bruta de 12%, aqui eu não considerei imposto de renda, porque o investidor não precisa vender depois de um ano. O ideal é que não faça isso, então não faz sentido eu botar imposto de renda aqui. Então dá uma rentabilidade líquida de 12% e uma rentabilidade real de 6,97%. Então, como vocês podem ver, a renda variável ela costuma ter uma rentabilidade maior, justamente porque ela também tem um risco maior. E é importante aqui que vocês saibam que os investimentos no Tesouro precisam tomar cuidado com a marcação a mercado. Essas rentabilidades elas só vão acontecer se o investidor deixa o investimento até o final, até o vencimento. Então quem retira antes, existe a marcação a mercado e naquele momento então se a taxa Selic, por exemplo, está mais baixa, o investidor recebe uma rentabilidade menor porque vai ter mais dificuldade para vender. Então se a taxa Selic ela sobe, o investidor ele vai ter mais dificuldade e provavelmente vai ter um retorno menor porque ele vai ter que vender com um desconto para que um outro investidor queira esse título. E se a taxa Selic cai, a rentabilidade desses investimentos ela pode subir, já que então não tem mais disponível no mercado uma rentabilidade dessas, então tem uma grande chance do investidor ter um retorno maior. Mas aqui eu peguei exemplos padrões com imposto de renda de 20% padrão para ficar bem simples de entender, e aí eu vou disponibilizar essa planilha no meu canal lá no Telegram. O link vai estar no primeiro comentário aqui embaixo, então vocês podem entrar lá no canal e baixar essa planilha, e aí vocês podem mudar os investimentos e trocar aqui a rentabilidade, o imposto de renda e o valor investido. Se a inflação estimada ela mudar para 2022, vocês também conseguem mudar a inflação. Nas outras colunas vocês não mexem porque esses valores já são calculados todos automaticamente. Então, como vocês podem ver, a renda fixa voltou a ter resultados positivos. Praticamente o ano de 2020 e 2021 a renda fixa ela tinha rentabilidade
rentabilidade real negativa, já que a inflação estava alta e a taxa Selic não era tão interessante. Então, para 2022, a tendência é que comece a ter uma rentabilidade real positiva, e como a estimativa é de que essa taxa Selic aumente ainda mais, então existe uma grande possibilidade de ter retornos bem interessantes na renda fixa. Na renda variável, a possibilidade de retorno sempre é maior, mas o risco também é maior. Então precisa estar ciente e estudar bem antes de querer entrar em renda variável, porque é muito mais complexo e existe uma oscilação muito maior de retorno positivo ou negativo. Então depende de cada investidor nos investimentos que ele aloca o capital e na diversificação dele. Então, pessoal, eu peço de novo para curtir esse vídeo. Isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Assim, mais pessoas vão ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. E ativa o sininho de notificação. Assim o YouTube te avisa toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!